Em uma noite fria e chuvosa, o relógio da estação marcava 23 horas e 45 minutos, quando Eduardo embarcou no último trem da noite. O ar estava pesado com o cheiro de chuva, e a plataforma deserta parecia ainda mais fria sob a luz fraca dos postes. Ele puxou o casaco para mais perto do corpo, sentindo um arrepio que não vinha apenas do frio. O vagão estava quase vazio. Apenas um passageiro estava sentado ao fundo, parcialmente envolto pela penumbra. As luzes piscavam ocasionalmente, lançando sombras inquietantes pelo corredor estreito. Eduardo escolheu um assento próximo à janela, onde podia observar as gotas de chuva escorrendo pelo vidro, formando trilhas sinuosas. O trem começou a se mover, e o som monótono das rodas nos trilhos trouxe um alívio momentâneo. Depois de um dia exaustivo no trabalho, tudo o que ele queria era esquecer as preocupações. O projeto atrasado que poderia comprometer seu cargo, as discussões com Clara, a esposa, e a crescente distância entre ele e Lucas, seu filho adolescente. Ele fechou os olhos por um instante, tentando relaxar, mas uma voz inesperada quebrou o silêncio. Boa noite, Eduardo. Os olhos de Eduardo se abriram instantaneamente. O estranho estava agora sentado à sua frente, olhando para ele com um meio sorriso. Como sabe meu nome? Perguntou Eduardo, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O homem inclinou a cabeça, analisando-o com olhos frios e profundos. Sei muitas coisas sobre você. Sei que algo trágico está prestes a acontecer e que você pode evitar. Eduardo engoliu em seco. Do que está falando? Quem é você? O trem atravessava um túnel e, por um momento, tudo ficou completamente escuro. O único som era o das rodas nos trilhos e da respiração pesada de Eduardo. Quando a luz voltou, o estranho continuava ali, imóvel. Alguém que você ama está em perigo. Você terá que escolher entre o caminho certo e o caminho fácil. Mas se escolher errado, haverá consequências. Eduardo sentiu o coração acelerar. Isso é uma ameaça? O homem sorriu, mas não respondeu. Apenas segurou a bengala que repousava sobre os joelhos e se levantou. O trem começou a diminuir a velocidade, aproximando-se da próxima estação. Nos veremos em breve, Eduardo. E então, sem que Eduardo piscasse, o homem desapareceu entre as sombras da plataforma. Ele olhou ao redor. O vagão estava vazio novamente. Nenhuma porta tinha se aberto. Nenhum sinal de que alguém havia estado ali. Mas Eduardo sabia que aquilo não tinha sido um sonho. Seu peito subia e descia rapidamente, enquanto um único pensamento martelava sua mente. O que estava prestes a acontecer? O trem seguia seu curso pela madrugada e Eduardo permanecia imóvel no assento, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Quem era aquele homem? Como ele sabia tanto sobre sua vida? Ele olhou ao redor, tentando encontrar qualquer vestígio da presença do estranho. Mas o vagão continuava vazio. O ar parecia mais pesado, como se algo invisível pairasse sobre ele. Tentando se acalmar, esfregou o rosto com as mãos e soltou um longo suspiro. Talvez estivesse cansado demais e sua mente estivesse pregando peças. Talvez fosse apenas um daqueles passageiros excêntricos que gostam de assustar os outros. Mas então algo chamou sua atenção. No assento onde o homem estivera sentado, havia um pequeno envelope. Eduardo hesitou por um momento, olhando ao redor antes de pegá-lo. Suas mãos estavam trêmulas ao abrir o envelope e puxar um pedaço de papel dobrado. A mensagem era curta, mas fez seu sangue gelar. 23 horas e 57 minutos. Escolha com cuidado. Ele olhou para o relógio do vagão. 23 horas e 52 minutos, 6 minutos. Seu coração disparou. O que aconteceria àquela hora? O que ele precisava escolher? As palavras do estranho voltaram à sua mente. Alguém que você ama está em perigo. Lucas. Clara. Eduardo pegou o celular do bolso e tentou ligar para casa, mas não havia sinal. A conexão falhava como se algo estivesse interferindo. Ele tentou novamente. Nada. O trem tremeu levemente, como se tivesse passado sobre um desnível nos trilhos, e as luzes piscaram outra vez. A cada segundo, a sensação de inquietação crescia dentro dele. Então, um som ecoou pelo vagão. Uma notificação de mensagem. Eduardo olhou para a tela do celular e sentiu um nó se formar em sua garganta. Era uma mensagem sem remetente. 5 minutos. Faça a ligação certa. Ele olhou ao redor, o peito subindo e descendo rapidamente. Alguém estava observando como essa mensagem tinha chegado. Suas mãos estavam suadas quando ele tentou ligar novamente para Clara. Dessa vez, chamou. Alô?
A voz dela soou cansada, como se tivesse acabado de acordar. Clara, sou eu. Está tudo bem? O Lucas está em casa? Ela demorou um pouco para responder. Claro que sim, Eduardo. O que foi? Você está estranho. Eduardo sentiu um alívio momentâneo, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. Ele olhou para o relógio. 23 horas e 55 minutos. Faltavam 2 minutos. O que aconteceria a seguir? Eduardo segurava o celular com força. O relógio do trem marcava 23 horas e 56 minutos. Faltavam apenas 2 minutos. Eduardo, o que está acontecendo? A voz de Clara soava confusa do outro lado da linha. Ele tentou organizar os pensamentos, mas o tempo parecia escorrer pelos dedos. Clara, escuta, tem algo errado. Tranca as portas, agora! O quê? Mas, agora? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Do outro lado, ele ouviu o som de passos apressados. Clara bufou impaciente. Pronto, portas trancadas. Você pode me explicar o que está acontecendo? Eduardo olhou para o relógio. 23 horas e 57 minutos. O mesmo horário que estava escrito no bilhete. O trem sacolejou com força, como se tivesse passado sobre algo nos trilhos. As luzes piscaram violentamente e o vagão mergulhou na escuridão por um segundo longo demais. Quando as lâmpadas voltaram a acender, Eduardo não estava mais sozinho. Sentado à sua frente, o estranho o observava com a mesma expressão enigmática de antes. Fez sua escolha, Eduardo? A voz era calma, quase casual. Eduardo sentiu o ar faltar. Sua mão apertou o celular, mas agora só havia silêncio na linha. O que você quer de mim? Quem é você? O homem sorriu. Eu sou apenas um passageiro. Assim como você. O trem começou a reduzir a velocidade. A estação seguinte se aproximava. O estranho inclinou a cabeça levemente. Está pronto para o que vem a seguir? Eduardo sentiu um frio na espinha. Ele não sabia o que esperar. Mas uma coisa era certa. Algo estava prestes a acontecer. O trem desacelerava, e Eduardo sentia seu coração bater como um tambor dentro do peito. O estranho continuava sentado à sua frente, o olhar fixo e penetrante como se esperasse algo. A voz de Clara ainda estava na última chamada no celular, mas agora só havia silêncio. O que você fez? Eduardo sussurrou tentando conter o medo na voz. O homem sorriu de leve. Não fui eu quem fez, foi você. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que aquilo significava? Ele olhou para o relógio. 23 horas e 58 minutos. Sei que você quer entender, Eduardo, mas algumas respostas só vêm quando estamos prontos. O trem parou na estação. O letreiro piscava. Estação terminal. As portas se abriram com um ruído metálico. A plataforma estava deserta. Nenhum funcionário, nenhum passageiro, nada. Apenas um silêncio incômodo e o vento gelado soprando pelo espaço vazio. O estranho se levantou lentamente. Agora é com você. Ou desce, ou continua até o fim da linha. Eduardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele olhou para fora. Algo o impelia a sair. Mas e se fosse exatamente isso que aquele homem queria? Se eu descer, o que acontece? O homem inclinou a cabeça, divertido. Talvez você descubra. Mas lembre-se, toda escolha tem um preço. As luzes do trem piscaram novamente e Eduardo sentiu um calafrio. O relógio agora marcava 23 horas e 59 minutos. Ele olhou para a escuridão da plataforma e depois para o interior do vagão. Se ficasse, talvez tivesse mais respostas. Mas e se fosse um erro? A sirene soou. As portas começariam a fechar em 5 segundos. 5. Eduardo respirou fundo. 4. O homem deu um passo para trás, como se soubesse qual seria sua decisão. 3. O coração de Eduardo acelerou. 2. Ele tomou sua decisão. As portas se fecharam. E naquele instante, Eduardo percebeu que algo estava diferente. O trem não parecia mais o mesmo, nem ele. O impacto da decisão atingiu Eduardo no instante em que as portas se fecharam. O trem começou a se mover novamente, mas algo estava errado. A estação desapareceu atrás dele como se nunca tivesse existido. Lá fora não havia mais paisagens, prédios ou trilhos visíveis. Apenas um vazio escuro e infinito. O coração de Eduardo disparou. Ele olhou ao redor. O vagão parecia mais estreito, o ar mais denso, como se estivesse sendo sugado para um espaço que não deveria existir. Ele se virou para o estranho que permanecia de pé, observando-o com aquele olhar indecifrável. O que está acontecendo? Onde estamos? O homem caminhou lentamente pelo vagão, passando os dedos pelo encosto dos bancos vazios. Não é onde estamos, Eduardo, é quando.
A frase fez um calafrio percorrer sua espinha. Quando? O que você quer dizer com isso? O homem parou e apontou para o relógio digital no vagão. Eduardo olhou e sentiu seu estômago revirar. O relógio ainda marcava 23 horas e 59 minutos. Ele piscou confuso. O trem estava se movendo, o tempo passava, mas os minutos não mudavam. Isso não faz sentido. O estranho sorriu levemente. Nada faz no começo. Mas tudo o que acontece aqui depende de você. Eduardo sentiu um aperto no peito. Seu telefone ainda estava em sua mão. Ele tentou ligar para Clara novamente. Nada. Sem sinal. O que você quer de mim? Perguntou, sentindo a raiva se misturar com o medo. O homem olhou para ele com calma, mas dessa vez seus olhos carregavam algo diferente. Tristeza. Não é sobre o que eu quero, Eduardo. É sobre o que você fez. As luzes do vagão piscaram. Um som estranho ecoou pelos alto-falantes como um chiado distorcido. E então, uma nova mensagem apareceu no visor eletrônico acima da porta. O ponto final está próximo. Eduardo engoliu em seco. O que isso significa? O estranho não respondeu. Apenas ergueu a bengala e apontou para o fundo do vagão. Eduardo seguiu o olhar. Seu sangue gelou. Uma porta que antes não existia estava ali. E atrás dela, alguém o observava do outro lado do vidro fosco. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alguém estava do outro lado da porta. A silhueta era indistinta, mas ele podia ver claramente o contorno de uma mão tocando o vidro fosco, como se tentasse alcançá-lo. O estranho ao seu lado manteve a mesma postura calma, segurando a bengala como se fosse um observador, não um participante. Quem está ali? Eduardo perguntou, a voz saindo mais baixa do que gostaria. O homem inclinou a cabeça. Talvez você já saiba. A resposta fez Eduardo hesitar. Seria Clara? Lucas? Ou algo pior? O trem sacolejou e a luz piscou novamente. Por um breve instante, o vidro ficou transparente. Eduardo prendeu a respiração. Era ele mesmo do outro lado. Seus próprios olhos o encaravam, mas havia algo errado. Seu reflexo parecia diferente. O rosto estava pálido, os olhos fundos, a expressão vazia, como se fosse uma versão sua sem alma. A figura do outro lado moveu os lábios, mas Eduardo não conseguiu ouvir o que dizia. Então a luz piscou outra vez e o vidro voltou a ficar fosco. Ele deu um passo para trás, o coração martelando no peito. O que é isso? O estranho bateu a bengala no chão, produzindo um som seco que ecoou pelo vagão. O trem só segue um caminho, Eduardo. Mas existem muitas versões de quem senta nesse assento. Eduardo olhou para a porta, a mente girando. O que aquilo significava? O relógio digital, acima da porta, continuava marcando. 23 horas e 59 minutos. Eu quero sair. Ele disse, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. O estranho soltou um suspiro leve. Todos querem, Eduardo, mas só alguns realmente podem. A figura do outro lado da porta bateu no vidro. 1, 2, 3 vezes. E então a porta começou a se abrir. Eduardo recuou, sentindo seu corpo todo ficar tenso. Mas antes que pudesse reagir, algo puxou seu braço com força. O mundo girou. O ar sumiu de seus pulmões. E quando abriu os olhos novamente, não estava mais no trem. O chão sob seus pés desapareceu. Por um instante, Eduardo sentiu que estava caindo em um vazio sem fim, como se tivesse sido arrancado da realidade. Seu corpo foi puxado para trás e uma pressão forte envolveu seu peito, roubando-lhe o ar. Então ele abriu os olhos. Estava de pé em uma rua escura, iluminada apenas pela luz amarelada de um poste piscando. O som distante de pneus cantando no asfalto ecoava ao longe. Ele conhecia aquele lugar. Seu coração apertou no peito. A alguns metros de distância, um carro estava parado no meio da rua, a porta do motorista aberta. O relógio digital no painel piscava, freneticamente, 23 horas e 59 minutos. Eduardo deu um passo hesitante para a frente. O cheiro de gasolina e metal queimado pairava no ar. Ele conhecia essa noite. Não pode ser. Ele olhou para o outro lado da rua. Ali, caída no chão, Clara segurava a barriga com as mãos trêmulas, os olhos arregalados de dor e desespero. Lucas estava ajoelhado ao lado dela, gritando seu nome. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Essa era a noite do acidente. Aquela era a rua onde, há exatamente 1 ano, ele os abandonou. O barulho da batida ainda ecoava em sua mente. O momento em que fugiu, deixando Clara e Lucas ali, enquanto o sangue manchava o asfalto. Ele nunca teve coragem de voltar, nunca teve coragem de encarar o que havia feito.
Isso não pode estar acontecendo. Ele murmurou, sentindo o peito apertar. Mas está. A voz calma soou atrás dele. Eduardo se virou. O estranho do trem estava ali. Por quê? Eduardo sentiu sua própria voz falhar. Por que está me mostrando isso? O homem ergueu a bengala e apontou para Clara, que tentava falar algo para Lucas. Ela estava morrendo. Porque a hora nunca passou para você, Eduardo. Eduardo olhou para o relógio no carro. 23 horas e 59 minutos. Sempre 23 horas e 59 minutos. Ele caiu de joelhos, sentindo um nó na garganta. Eu tentei esquecer. O estranho se aproximou lentamente. Mas esquecer não apaga o que foi feito. E agora, finalmente, você tem que escolher. Eduardo levantou os olhos marejados. Escolher o quê? O homem sorriu levemente. Se o trem vai parar, ou se ele seguirá a viagem para sempre. O som de uma buzina alta ecoou na rua. Luzes fortes vieram em sua direção. Eduardo teve apenas um segundo para decidir. A buzina soou alto. As luzes dos faróis cegaram Eduardo. Por um instante, tudo ao seu redor se dissolveu em um branco ofuscante. Ele fechou os olhos esperando o impacto. Mas quando os abriu novamente, estava de volta ao trem. O vagão estava silencioso. O ar parecia mais leve. Mas algo estava diferente. Eduardo olhou para o relógio digital acima da porta. Pela primeira vez, ele marcava 0 horas. O trem desacelerou e uma voz suave ecoou pelos alto-falantes. Próxima estação, Redenção. Eduardo sentiu um nó na garganta. Seu corpo ainda tremia pelo que tinha visto. O acidente. A escolha que nunca teve coragem de enfrentar. Mas agora entendia. Ele se virou para o estranho, que permanecia sentado calmamente. Eu posso mudar isso? Sua voz saiu hesitante, mas cheia de um novo entendimento. O homem inclinou a cabeça. A pergunta não é se pode, Eduardo. É se vai. O trem parou. As portas se abriram. Dessa vez, havia algo diferente na plataforma. Luz, pessoas, vida. Eduardo respirou fundo. Não hesitou. Deu um passo à frente e saiu do trem. O ar da madrugada bateu em seu rosto. O barulho da cidade o envolveu. Ele estava de volta. O celular vibrou em sua mão. Com os dedos trêmulos, desbloqueou a tela. Ligação perdida. Clara. Há 2 minutos. Seus olhos se arregalaram. 2 minutos? Como aquilo era possível? Sem pensar, apertou o botão para retornar a chamada. O telefone tocou uma vez, 2. Eduardo! A voz de Clara veio do outro lado da linha, viva, real, como uma segunda chance. Eduardo fechou os olhos, sentindo as lágrimas caírem. Dessa vez ele não ia fugir. Clara, me escuta. Eu tô indo para casa. E pela primeira vez em muito tempo, o relógio continuou avançando. Eduardo finalmente quebrou o ciclo e teve a oportunidade de corrigir o seu erro.